Ezequiel 13. Tinha um Shabi. Vamos lá. O Zé ajuda ela a abrir Ezequiel. Tá, vamos ver esse aqui pra ela. Você abre, ele vai te ajudar, Shael. Bom, Ezequiel 13, de 1 a 16. sexta-feira, dia 17 de... Sexta, ou quinta-feira. Que eu bebi muita água. Quinta-feira, 17 de outubro. Foi uma coisa gostosa a gente saber, Paulinho. Eu queria deixar essa mensagem para você. Você está fazendo falta aqui hoje, meu filho. E foi muito difícil para a gente tomar essa decisão. Sabe, porque muitas vezes a gente tem medo do que possa acontecer. Falar do que a gente crê, daquilo que a gente sempre manteve aqui entre os filhos, mas eu sinto que Deus tem me chamado. Uma coisa que eu nunca fiquei completamente em paz, desde que eu saí do Horto, a minha primeira e única igreja. Meus irmãozinhos, saudade que eu tenho de vocês. E eu tenho sentido que com esse recurso, com a internet, a gente tem agora a oportunidade de compartilhar. Estou aqui no quartinho da minha casa, não é minha, é alugada, mas está aqui. A gente pode compartilhar com tantos que a gente são tão especiais para nós, tantas pessoas. Eu quero dizer, Paulinho, que eu estou muito feliz saber que você está casado, está trabalhando, que Deus te abençoe, meu filho, e que você faz parte dessa família. Ore por nós, porque nós estamos decidindo compartilhar, aproveitar o tempo. A gente faz o nosso culto doméstico, a gente trabalha em profundidade os temas para os nossos filhos, para os meus netos, e trate de fazer logo um neto, porque é o primeiro filho casado que eu tenho, então eu quero saber, não é só trabalhar, né? Então falei para minha querida Norinha para providenciar um neto. Quero abraçar o neguinho com muito carinho, tá bom? Um beijo bem grande. E eu só falando uma observação que foi um momento gostoso. A gente passou o dia inteiro tentando fazer o upload desde de manhã e só conseguiu entrar no finalzinho do dia. Uma luta, quase 2 dias tentando fazer o upload desse. E mal a gente terminou o upload, aí passado um tempinho, aí ela estava fazendo o simulado dela, ela foi abrir lá o negócio, foi ver, e você já tinha colocado. Aí a gente até tinha desistido de colocar naquele dia que a gente já estava cansado. Mas foi muito legal ver que você pegou, você postou, foi uma coisa muito legal. Muito bem. Nós vamos hoje estudar, continuar aquele tema de ontem, uma coisa muito importante. Nós estamos falando, um dos problemas, esse problema pode ser nosso também. Nós somos uma igreja, né? Isso aqui é uma igreja doméstica. E um recado que eu quero dizer aos pastores, aos futuros: esta é a igreja que vai resistir na tribulação. Por pouco tempo as igrejas com templos grandes, com cultos formais, vão poder resistir. E se puderem, vai ser como na China. A igreja dos 3 poderes. Investiguem, estudem. Onde a mensagem é pré-aprovada. Você não pode falar de qualquer tema, você não pode abordar. A igreja que vai resistir à grande tribulação. Não espere ficar muito grande, que ela já começou. A igreja que vai resistir é a igreja doméstica. E uma palavra aos irmãos aqui da igreja onde a gente frequenta e de outras igrejas: não deixem de estimular as células, a liderança. O culto doméstico é que todo mundo pode falar. Numa igreja com um monte de gente, é mais difícil todo mundo participar. A igreja doméstica é a igreja que mais vai oferecer resistência. É o lugar mais forte, as famílias. Então nós estamos estudando hoje o papel. Eu queria convidar você, abra sua Bíblia aí conosco, em Ezequiel capítulo 13, vamos ver se a gente dá conta de estudar de 1 a 16. Tem uma série de passagens, mas se não der a gente vai aos poucos a cada dia. Diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Isso aqui para as pessoas que visitam. Como a Bíblia está falando contra os profetas,
E hoje, quem seria o Zéu? Quem seria? Profetiza contra os pastores. pastores. Que mais? Só pastores? Não, os que pregam a palavra de Deus. Os pregadores. Tem versões que dizem profetize contra os pastores. Só não, que é outro depende, texto. É outro texto. É outro texto. É outro texto. Ah, que tá. fala dos Agora, pastores. quem são estes que se chamam de profetas hoje? E aí, Isabel, acompanha. Eu acho que são aqueles que pregam a palavra de Deus, pregadores. Pastores, apóstolos, bispos, porque eles gostam de títulos. Padres, arquibispos, papas, pastoras, etc. Todos aqueles que estão em um grau de liderança. Profetiza contra. Uma das coisas que eu acho lindo na Bíblia é que Deus não abaixa o nível daquilo que Ele quer. Profetiza contra os profetas de Israel. Podemos aplicar isso contra todos aqueles que falam em nome de Deus. Em nome de Deus. Que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração. Quer dizer que existe a possibilidade de pessoa... Porque Deus disse! E no fundo não tem nada de Deus disse. É o que eu digo. É o que eu invento. Mas eu vou usar o nome de Deus para você ficar impressionado. O que é isso? O que é isso? E Deus vai pedir contas dessas pessoas, né? Que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração. Existe muita gente falando, olha, se eu estou falando isso é porque Deus colocou no meu coração. Nem sempre. Nem sempre as suas imaginações estão vindo de Deus, ou a sua inspiração está vindo de Deus. E o que vai dizer? O que você acha? Como é que a gente pode distinguir, Israel? Como saber se vem de Deus ou se vem do coração do profeta? Bem, se vem de Deus, a gente tem provas claras de que vem de Deus, porque Deus não dá uma revelação assim para o profeta sem mostrar alguma prova clara de que foi ele que mostrou. Que tipo de prova? Vou só te dar uma palavra. Vamos ver se isso lembra. Bereanos. Investigar. Aonde? Na palavra. Na palavra. Você confere a palavra do profeta pela palavra. Daniel, o que você acha disso que estamos falando? Que para saber se realmente se vem de Deus, eles têm que averiguar do que só sair acreditando e não conferir. Muito bem. Vamos continuar aqui. Não, e só colocando, nenhuma palavra de nenhum profeta pode contradizer o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia é uma palavra escrita. Jesus nunca, em todo o ministério de Jesus, ele nunca refutou o Velho Testamento, por exemplo, que era a lei e os profetas. As tradições. Ele quebrou, sim, muita tradição. Ele fez questão, até as tradições boas, Jesus fez questão de quebrar. Mas ele nunca refutou nenhuma parte da lei nem dos profetas. Isabel, abre a porta, está ficando calor aqui. Muito bem, então vamos continuar aqui. Vamos fazer leitura. Revezamento. Shael, lê para mim. Não, mas o senhor não Eu leio. concluiu esse versículo 2. Ah, tá. E ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor. Shael, leia o 3. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Israel. Fabricam vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Só uma pausa aí. Isso eu já vi muito acontecer em algumas igrejas. Eles chegam
eles proferem aquela profecia, não o que vai acontecer, e depois ficam chateados quando tal não acontece. Chateados com Deus. Chateados com Deus, porque Deus não honrou sua palavra, sendo que foi a palavra do próprio coração da pessoa. Eles acham que podem, assim, fazer chantagem com Deus, como eu vejo muitas igrejas. Exija de Deus! Exija de Deus! Eu quero ver. Exigir o quê? Não, eu fico pensando, se essa pessoa, se um filho dele fosse agir como ele age com Deus, quer dizer que o filho vai chegar no pai, pai, eu estou exigindo, é o meu direito, faça isso com o seu pai, vê o que você vai conseguir. Agora não tem, faça isso comigo. Faça comigo. Em vez de pedir, suplicar, me exige, já falo, eu ia te dar, agora não dou. Qualquer um faria isso. E olha o que diz aqui o texto, né? Nós estamos aonde? Chegamos até o 6, né? Então, primeiro, desde que o Shael viu, e que nada viram, seguem o seu próprio espírito. Impressiona as pessoas falar, porque Deus e que Deus falam muito em nome de Deus. Mas, na verdade, eles pregam do seu próprio espírito. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não vai quebrar a sua palavra. Então, a gente tem que confiar. Né? Confiar na palavra de Deus. Só um exemplo sobre uma coisa dessa. Teve a história de... Por exemplo, a gente vê o Eduardo Mastral, que casou com a Isabela. Aí eles frequentavam um grupo. E a liderança lá começou a falar... que a Isabela é o teu entrave, que a Isabela é o teu entrave. Você tem, como se ele falasse assim, você tem que se livrar dela e casar com alguém que faça a obra de Deus. E eu fico pensando, Deus vai falar para um servo dele para se separar da mulher dele? Ele podia estar casado com a bruxa, com uma prostituta, com um monstro. Mas a Bíblia não dá liberdade para isso. A gente vê naquele profeta que Deus mandou casar com uma... Oséias. Presta atenção. Que Deus mandou casar com uma mulher de adultério. Sofreu. Ficou casado com uma mulher que era uma mulher da vida. E Deus não queria que ele se divorciasse. Continuando. Aqui no 5, né, já foi lido. Não subiste as brechas e nem reparastes o muro. O profeta, ele tem que pagar o preço. Quem que fica na brecha durante uma guerra? Quando você está guerreando uma cidade, essas cidades moradas no antigo, você viu uma brecha, era por ali ou que você entrava ou que jogava uma lança. Ficar na brecha é reparar o lugar frágil, é ter coragem de estar ali, de fazer a obra. E ter o perigo de se acertar. E se arriscar, como nós estamos nos arriscando agora. Expondo, a partir do que a gente passa para a linha de frente, nós podemos receber retaliação? Sim. Mas nós vamos receber bênção. Vamos receber muita bênção. E aqui no 6 diz, viram vaidade. Hoje a igreja está se cumprindo o que está no Apocalipse. É vaidosa. A igreja é rica, tem canal de televisão, tem dinheiro, mas não tem poder. Não tem poder. Porque o evangelho não constitui em persuasão de palavras, mas em demonstração de poder. E o poder é principalmente de mudar a vida. O que mente, parar de mentir. O que rouba, parar de roubar. O que adultera, parar. Esse poder de transformar a vida. E mais, para onde? Quem lê agora? Daniel, lê o 7. Daniel. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falaste de adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem estarão na terra de Israel. Nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus.
Querido, você imagina, hoje as pessoas se intimidam. Acham que aquele que está lá na frente, você põe uma roupa, né? Alguns têm uma roupa sacerdotal e fazem aquilo. Gente, como se eles fossem intocáveis. Né? Por exemplo, recentemente nós tivemos a visita do Papa no Brasil. Mas será que aquilo que o Papa fala está acima da palavra? Muito se tem publicado nos jornais e na mídia do Brasil, que o Papa está acolhendo os homossexuais. Está acolhendo. Eu respeito a liberdade que o Papa tem de emitir as suas opiniões. Mas a opinião dele é a opinião de Deus? O fato dele aprovar significa que a igreja agora está abrindo os olhos? Não. Significa que está se cumprindo. Está se cumprindo a palavra. Não importa quem fale contra a palavra. Se não estiver de acordo com o que Deus diz, Deus se virá contra essas pessoas. Gente, nós vamos sofrer um juízo final. E eles vão dar contas. Uma coisa que eu quero falar, aqueles que defendem o homossexualismo. Alguns falam, em 1973 foi tirado, né, de doenças da psicologia. Homossexualismo não é doença. É um comportamento. Se eu hoje quiser largar minha esposa, me aborreci, os filhos dão muito trabalho. E dão. E dão. Concordo, Zé? Não? E dão trabalho. E resolver me unir a outro homem? Mudou a minha genética? Não. É uma decisão do comportamento. Ninguém nasce gay, ninguém nasce homo, ninguém nasce hétero, ninguém nasce honesto, ninguém nasce ladrão. A gente escolhe. Homossexualismo é um comportamento. Deus ama cada homossexual, mas Ele ama, como o pai ama o filho. E quer que as pessoas se comportem. Ele vai dizer o que Ele quer. Hoje as pessoas têm medo de falar. Ninguém está falando contra a pessoa, mas contra o comportamento. É que nem aqui, né? Quando um filho mente, eu falo contra a mentira, não contra o meu filho. Meu filho, pare de mentir, pare de assaltar, né? A questão de hoje, o bombom na bolsa da Yael, né? Estava bombom demais. Que ela ganhou lá na reunião, mas não comeu, porque a gente não come açúcar branco. Mas misteriosamente sumiu. Agora, uma coisa que queria colocar também, por exemplo, que o senhor falou do Papa, esse Papa. E a gente vê, não é uma coisa contra os católicos em si. Porque, por exemplo, a gente vê a postura do João Paulo II. João Paulo II, ele tinha uma postura muito conservadora. Agora, a questão é o conflito entre um Papa e outro. Entre o que um Papa defendia e o que um outro Papa defendia. Hoje, quantas denominações estão aceitando? Estão e ordenando sacerdotes homossexuais. Gente, isso prova o quê? Eu estou feliz. Feliz porque ordenou homossexual? Não. Feliz porque está se cumprindo a palavra. Que no final dos tempos seria assim. Isso só significa que aqueles que amam a verdade se apeguem mais. Porque o fato da igreja estar na apostasia, se apartar de Deus, é prova de que Jesus está voltando. A igreja quer ser agradável, a igreja quer atrair, a igreja quer contar com os dízimos, a igreja está fazendo aquilo que a gente comentou ontem. A igreja está como Arão. O que vocês querem? Esse Deus de Moisés não serve. Aí Arão faz um bezerro de ouro. A igreja está fazendo seu bezerro de ouro. A igreja não tem coragem de apontar o pecado, porque apontar o pecado é desagradável. Eu posso perder membro, vou perder dízimo. A igreja tem que ter uma voz profética. A igreja tem que falar, em cada igreja falar. E avisar, cada vez que a igreja se omite, são homossexuais que estão indo para o inferno. E se você vê uma pessoa indo para o inferno, você vai ficar de boca calada?
Aí é que a falta de amor é o Deus vai, homossexual. como a gente leu ontem, o Atalai vai pedir da nossa mão. Então, meu irmão, você que tem essa dificuldade, homossexualismo é como chocolate. Às vezes tem pessoa que é viciada em álcool, outro é viciado em doce, outro em drogas. A gente se acostuma a certa coisa, depois é difícil. Para um, ele vê um doce, o outro é viciado, é obeso, aí começa a desenvolver diabetes, porque a bomba de insulina não dá conta, é muito açúcar para queimar. O homem se vicia como o crack, são vícios de comportamento. E Deus ama os homossexuais, Deus ama os ladrões, Deus ama os adúlteros. Para quê? Mas Deus quer que os homossexuais se tornem apenas hétero? Resolveu o problema? Aí o cara deixou o namorado dele, o homem com o homem, aí passa a se relacionar sexualmente com a sua namorada. Tá errado do mesmo jeito, sendo homo ou sendo hétero. É tudo pecado. Tudo Hoje a igreja está preocupada, não, pelo menos eu sou hétero. Hipócrita! Aguarde o casamento, o sexo é para o casamento. Então a igreja está com um comportamento hipócrita, porque não fala. Vai mexer com comportamento, com namoro, não se deve encostar. Ah, pode isso. Por isso que nós temos uma filosofia. Isso a gente vai abordar. Mas se a gente vai em outro. Vamos lá, em continuando. outro bloco. E Darcília? Eu já tinha acabado de ler o 10. Agora é do papai. O 11. 11. Dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras de grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso afenderá. Shael? 12. Orai, eis que Ora, eis que caindo, caindo a parede, não vos dirão onde está a argamassa, argamassa com os que a cobristes. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fenderá-ei no meu furor, com um vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Israel. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com a argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existem os que a cobriram. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém, e vem para ele visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Até. Então o que nós podemos concluir? Essa obra vai cair, essa argamassa é podre. Ela aqui diz que não foi temperada, ela não foi bem preparada. Essa teologia que as pessoas fazem, né? Essa teologia que as pessoas inventam para agradar. A igreja tem que levar a mensagem de salvação. E tem que apontar os erros. Hoje a igreja é um clube social. Lugar que a gente vê pessoas, lugar para arrumar namorado, namorada, lugar para sair depois comer uma pizza, é um lugar que a gente se encontra, canta, pula, dança, mas não muda absolutamente nada a vida das pessoas, ou muda muito pouco. Então, até que ponto estamos realmente nos preparando para ser profetas de Deus? Profeta tem que se preparar para levar pedra, paulada, ser morto, perseguido, porque hoje não é politicamente correto apontar o erro da pessoa e falar: você está errado. Mas onde está a fraqueza da igreja? A igreja perdeu o seu papel de apontar o pecado. Não quer dizer que o profeta, que é aquele que prega, que é aquele que fala, não tenha pecado. Vi de Pedro, que negou a Jesus e depois estava pregando. É justamente aquele que passou por isso que tem que falar: eu venci. Né?
Agora é bom a gente entrar em... Vamos abrir em Timóteo, rapidinho. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo, abre aí sua Bíblia. 2 Timóteo 4, de 1 a 4. O Zé ajuda a achar aí, ó. Timóteo é pra cá. 2 Timóteo 4, página 1300. 1300, página 1300. 1200. Não precisa pra você tem que aprender. Aí já passou. 4, de 1 a 4. Então vamos lá, ganhando tempo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Zé, Que pregues a palavra instes a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. muito bem. E aí, o que você entendeu desse trecho? Principalmente o 3. Comente. Porque é aquela coisa, as pessoas acabam que hoje em dia ficam querendo relativizar tudo, ficam querendo fazer só as coisas a seu modo, como sempre quiseram, né? Não é uma coisa só de hoje, né? Não, por exemplo, a Mica, aquela história de Mica, que cada um fazia conforme bem entendia. Conforme bem parecia aos seus olhos. Isso daí desde uma coisa lá dos antiga, juízes, né? desde a época dos juízes. Então, é aquela coisa. As pessoas, elas nunca querem ter uma regra para obedecer, tipo assim, tem que obedecer a palavra, tratam como se fosse um peso. Essa coisa, não tem que obedecer a Deus, tem que seguir a Bíblia, obedecer a Bíblia. Então aí elas não suportam nem ouvir. Mas comenta o 3. Exatamente. Não suportarão essa doutrina. Mas amontoarão para si doutores. Então aí é aquela coisa, que nem a gente vê hoje em dia. Hoje em dia existe teólogo para tudo, né? Quando a pessoa, não estou gostando dessa doutrina, tá forte demais, não, isso daí a igreja está ultrapassada, aí inventa uma nova doutrina, uma nova igreja, só para atender aos gostos de cada pessoa. Parece como se estivesse num restaurante. Existe igreja para todo que é tipo de gosto, né? Cardápio vasto. Então, vamos lá, então concluindo, acho que vou ficar por aqui hoje. Depois a gente continua amanhã. Olha bem o que o texto diz: virá o tempo, já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Hoje a igreja, as pessoas não suportam a sã doutrina. O que a gente faz? Não quero. Desse jeito não quero. Qual é a solução? Qual é a solução que essas pessoas tomam? A doutrina está incomodando, a palavra está incomodando, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Gente, as pessoas se impressionam. Olha, nós temos aqui o irmão, a doutora PhD, que formada no seminário blá 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 blá, vai falar aqui. Queridos, títulos, doutores. Uma das coisas que eu sempre faço, eu gosto de ouvir todo dia a Rádio Injustiça, a Rádio Justiça, né? Melhor seria a Rádio Injustiça, porque você vê no Supremo Tribunal Federal, como recentemente houve, condenaram um político que na época era prefeito, ele usou 90 mil da verba ali, foi condenado, mas deram 2 anos para ele. Houve um conflito ali, ouvi todo o julgamento. Bom, mas agora já prescreveu. A justiça humana está condenado, mas como a pena foi de 2 anos, já prescreveu. Então a pessoa não precisa mais pagar pelo crime. Hoje esse prefeito corrupto é deputado federal. E esse é o Brasil. Por isso, meu amigo,
Presta atenção quando você for votar. Presta atenção. Tem gente que vota pela mídia. Então, é que muitos pregadores são pregadores de mídia, faz aquela coisa, produção, é bonito. Mas ninguém vê como é que é a família dele. Ninguém quer a verdade. Como a Bíblia fala, para escolher alguém que vai dirigir a igreja, fala assim, que ele saiba ter a sua casa em sujeição. Quer dizer, a mulher submissa e os filhos submissos. Quer dizer, manter a mulher e os filhos em sujeição. Agora, vá falar hoje, no tempo moderno, do feminismo, em que a mulher é que manda mais em casa do que o homem. E o pastor é só uma espécie de vírgulazinha na igreja e a mulher do pastor é a que manda de fato. Isso eu já vi muito no Rio de Janeiro. Queridos, as pessoas vão amontoar para si doutores. Não é qualquer um, porque as pessoas vão se nutrir da palavra, não. Elas vão escrever livros, elas vão citar pessoas, e esses doutores vão ser muito bem pagos, porque as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Não sou eu que digo isso, é a palavra. Então, quando as pessoas não querem ouvir a verdade, elas contratam, pagam com dinheiro para ouvir besteira. E pagam pessoas que tenham doutorado, pagam pessoas que tenham muitos títulos humanos. Mas não fui eu que disse, foi o doutor. Doutor fulano, doutor ciclano. Se for para ouvir a maioria, então você está lá embaixo com Arão adorando o bezerro de ouro. Quantos que estavam lá em cima? Era Moisés? Josué? Quantos estavam lá no monte? Só Moisés e Josué. E quando desceu é difícil, porque a maioria sempre tende para o pecado. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje a mensagem que se prega na igreja é a mensagem que a igreja quer ouvir, não a mensagem que a igreja precisa ouvir. Então o primeiro teólogo está lá em Gênesis. Não, Eva, você não entendeu bem o que Deus disse. Eva queria comer. Podemos retratar aqui exatamente o caso de Eva. Deus deu uma ordem. Você vai dizer, olha, não tinha Moisés naquela época, nem tinha nascido. Quando Deus ordenou que Adão e Eva não comessem do fruto proibido. Essa era a única lei que eles tinham. As pessoas dizem que não tem lei. Antes da lei houve lei, durante a lei e depois. E a lei de Cristo agora é pior. Para aqueles que dizem que a lei não vale mais, olha, a lei disse, não adulterarás. E agora Jesus disse, aquele que em seu coração tiver o pensamento de cobiçar a mulher, já adulterou. Cristo reforçou e o nível é tão maior que seria pior para todos. Mas Jesus dá a sua graça para conseguirmos obedecer a lei que não salva. Então, queridos, nós temos que ser corajosos para pregar. Então, cuidado, meus filhos. Amanhã vocês vão estar no meu lugar. Amanhã, Paulinho, você vai estar no meu lugar com seus filhos. E hoje você está nesse lugar como marido. E como chefe da sua casa. Chefe da sua casa, e você tem que conduzir a sua casa diante de Deus. Essa é a minha palavra para todas as minhas ex-ovelhas, para o Anquises, para o Nando, para o Cacau e para tantos outros que nós amamos, que são especiais, caríssimos, mesmo que o nome não venha agora no momento. Vocês, meus filhos, estão priorizando. Daqui a pouco estou saindo para trabalhar. A gente levanta cedo, faz o culto doméstico e vai. Pregando a palavra. Essa é a verdadeira igreja. Então vamos buscar. Cada pai de família é o sacerdote do lar. É o profeta de sua casa. Então, queridos, vamos buscar. Chegou a hora em que a igreja agora, eu diria a maioria das igrejas, a maioria dos pastores, dos padres, dos bispos. E se nós não vigiarmos, até nós vamos entrar nisso. Nós vamos estar pregando o que agrada a vocês. É que nem tem aquela passagem, aqueles que está de pé, veja que não cai. Exato, nós temos que nos vigiar. Quando eu errar, exorte o papai. Errei, me exorte na palavra. Me exorte na palavra, para que eu cresça. Agora, está dito aqui
que chegaria o tempo, e chegou agora o tempo que as pessoas não suportam. Então que a gente possa se apegar à palavra, pregar a palavra, e não o que as pessoas querem ouvir, seja por conveniência, seja por interesse próprio. Amém. Amanhã a gente continua, nós temos... Não dá, né? A gente se empolga aqui, não dá para fazer tudo. Basta cada dia um pouquinho, né? Basta cada dia. Não é o seu mal, não. Mas basta cada dia um pouco da palavra. A tarefa, eu tenho que sair para ganhar o din-din, trazer o din-din para casa para poder comer, né? Trazer a plantinha, sair como João de Barro, cuidando. Né, Xaxá? Tá quase dormindo, Xaxá? Isso aí é minha bonequinha.